paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Tudo bem? Comigo, graças a Deus, tudo está bem, porque com Jesus tudo está sempre bem. No vídeo anterior eu falei para vocês a respeito do discípulo, né? Hoje nós vamos passar a falar sobre o evangelismo infantil. O evangelismo infantil, ele é um sistema assim religioso fundamentado no evangelho, certo? Então, evangelizar é levar as boas novas de salvação. E o evangelista em si, ele para ser evangelista, ele precisa, antes de ser evangelista, ele precisa ser discípulo de Jesus Cristo. Nós vimos que no vídeo anterior que ser discípulo, o discípulo ele é um imitador de Cristo, né? Então você precisa ter o conhecimento, você precisa imitar Cristo, você precisa saber receber a disciplina do Senhor quando necessário, porque nós sabemos que a disciplina é para o nosso crescimento, não é verdade? Pois bem, então, para o evangelista, né, ele evangelizar, é necessário ele seguir uma sequência, certo? Primeiro, ele vai o quê? Se preparar, né? Para ele se preparar, ele vai fazer justamente esse treinamento, que é a igreja, né? Nós combinamos, concordamos em fazer assim, porque senão fica um trabalho, um faz uma coisa, outro faz outra. Então existe uma sequência natural a ser seguida na evangelização, certo? Os passos a serem seguidos devem ser obedecidos, né? Observados, estudados e obedecidos, certo? Então nesse treinamento você, com certeza você já vai estar jejuando, vai estar orando, né? Vai se preparar, pelo menos você vai ter 2 a 3 aulas já prontas para iniciar, já vai ter a sua equipe formada, já vai saber qual a área em que vai buscar as crianças, certo? Já sabe o local, o dia, a hora. Então é nesse preparo, o evangelista ele precisa ter esse preparo. O segundo passo, com certeza, é ir em busca da criança. Quando tudo já está preparado, não foi assim na criação? O Senhor maravilhoso, né? Fez toda a criação e por último, Ele nos criou, né? Então foi a obra principal da criação do Senhor. Eu e você. Nós somos criados para a glória do Senhor, né? Está lá em Isaías 43, versículo 7, né? Então, no que você vai em busca da criança, você já vai com aquela ficha que eu já mostrei no vídeo anterior, para fazer a inscrição da criança, já pedindo a autorização dos pais, né? Então, o terceiro passo é justamente você vai comunicar, você vai evangelizar àquela criança que você acolheu ali no seu local onde você vai fazer aquele trabalho, certo? Louvado seja Deus. Então, o resultado de tudo isso que o evangelista faz é justamente ver a criança salva. O resultado de todo esse trabalho é ver que as crianças se convertam, creiam no Senhor Jesus Cristo, né? Então, qual a finalidade da evangelização? A finalidade, com certeza, principal é salvação. A segunda finalidade é crescimento e a terceira finalidade já é serviço, né? Então nós vamos ler aqui, louvado seja Deus, Romanos capítulo 3, versículo 23, louvado seja Deus. Antes, eu vou querer ler aqui em Mateus. Vou localizar logo Romanos aqui, porque já fica mais fácil. Louvado seja Deus. Então aqui em Mateus, nós vimos aqui no versículo 16 que Jesus, ele seguiu os passos, né? Teve os passos dele a serem seguidos, né? Ele foi batizado,
né? Ele foi batizado, ele foi apresentado pelo pai, este é o meu filho amado, né? Depois ele foi o quê? Jejuar, né? Ele foi para o deserto. Então, após 40 dias sem água e sem alimento, né? Sem o pão, Jesus Cristo sentiu fome. A Bíblia diz bem claro aqui, louvado seja Deus, no versículo 2, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, né? E ali o diabo veio tentar Jesus, pensando que ia ter vitória, mas ele é um derrotado, né? Foi quando ele, vendo que Jesus teve fome, ele pediu que Jesus quis fazer prova. Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. E foi quando Jesus disse, nem só de pão está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, né? Louvado seja Deus. Aí aqui, pronto. Aí Jesus deu início, né, à pregação. Foi quando ele fez a chamada, né, dos primeiros discípulos, né? É aqui no versículo 23. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Nós vemos ali em Marcos 16. No momento não me vem o versículo agora, mas quando ele disse, o que crê em meu nome, expulsarão demônios, não é? Imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, não é? Louvado seja Deus, glória a Jesus. Ele deu exemplo para que nós também aprendêssemos e seguíssemos o exemplo dele, né? Então, aqui voltando para a finalidade da evangelização, que é a salvação, aqui em Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Após o homem pecar, ele ficou separado da comunhão que havia entre ele e Deus, não é verdade? Aí aqui no Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem não tem Jesus está morto espiritualmente. Louvado seja Deus. Aqui Efésios 2, versículo 1. Louvado seja Deus. Gálatas, Efésios, capítulo 2. Louvado seja Deus. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos de desobediência. Então a criança, se ela não aceitar Jesus, antes dela aceitar Jesus, a criança, o jovem, o adolescente, está morto espiritualmente. É necessário ele crer, né? E confessar que Jesus Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador, né? Aqui, Apocalipse 14, versículos 9 a 11. Olha como é que diz. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Olha só, aqui o 12 e o 13. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, a finalidade da evangelização é salvação. O segundo é o crescimento, né? Então, sem o toque de Deus que nos dá a vida, né, espiritual, nós somos apenas pedras, né? Louvado seja Deus. Ezequiel, capítulo 11,
Ezequiel, capítulo 11. Demora um pouquinho aqui. Louvado seja Deus. O versículo 19, que diz assim: E lhes darei um só coração, e porei dentro deles um novo espírito, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Ainda em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Como é que a criança vai crescer? Lendo, ouvindo, crendo na palavra do Senhor, né? E ainda em João, capítulo 5, versículo 39, louvado seja Deus, né? Que ele manda examinar as Escrituras. Louvado seja Deus. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim, né? Os fariseus ali, eles já estavam estudando, né? Porque julgavam ter nela a vida eterna. E Jesus estava dizendo para eles que as Escrituras estavam testificando dele, do próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, né? Serviço. Quando a criança ela se converte, e à medida que ela vai conhecendo a palavra do Senhor, ela agora já vai querer dar fruto, não é verdade? Louvado seja Deus. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Louvado seja Deus. Eita, o tempo já se foi, Jesus. Louvado seja Deus. 3 e 4. Pois isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Onde é que fala de Jesus Cristo? Na sua palavra, na palavra de Deus, não é verdade? Aí eu vou dizer, mas não vou ler não, viu? Porque o tempo já se foi. Segundo Pedro 3,18 de novo, né? João, capítulo 21, versículo 15. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 a 8. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Louvado seja Deus. Inclusive o Senhor me deu um hino maravilhoso com esse versículo, o 13 e o 14. E ainda em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. Louvado seja Deus. Então, a primeira finalidade da evangelização é salvação, a segunda é crescimento, né? E a outra é o serviço, né? Então, a sequência para evangelizar, o evangelista precisa ter uma sequência natural. Nós falamos, né? É o preparo, ir em busca da criança, comunicar para a criança e o resultado, que é a salvação. Né? Falamos da finalidade da salvação, da evangelização, e agora existe uma necessidade básica: ter certeza da sua salvação. Gente, eu tenho um testemunho sim. Eu falando para uma determinada irmã, e ela disse: irmã, será verdade que Jesus vai voltar mesmo? Quando diz ali em João capítulo 14, Jesus dizendo que ia preparar lugar, ia voltar e nos levaria. Então, irmã, meus irmãos, minhas irmãs, essa pessoa, ela não tem certeza da salvação, né? Romanos 10, 9, 10 e 11, olha que bênção. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: ninguém que nele crê será confundido. Louvado seja Deus. Vai tomar uma água agora, um pouquinho, um suco, certo? Comentar um pouquinho, escrever alguma dúvida, e a gente se vê no próximo vídeo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.